Record on the cloud. Vamos pôr aqui. Agora tá gravando, apareceu aqui. Beleza. Então, Obrigada. vamos lá. Então, esse sou eu, sou o Rubens Fraga. Eu tinha aí 2 anos de idade e agora vocês estão me vendo aqui, ó, eu tenho 60 anos. Fiz 60 anos esse ano. Isso mostra o quê? Mostra que eu mudei em 60 anos, né? Tinha cabelo preto, agora tenho cabelo branco. Não usava óculos, agora uso óculos, né? Então, existe um processo chamado processo de envelhecimento. Mas o que é esse processo de envelhecimento? Então, num conceito simplista, é aquela criancinha que eu fui que se transformou numa pessoa que agora eu sou idoso, né? Tenho 60 anos. No conceito biológico, a gente tem uma outra definição, pessoal. A gente chama de homeoestenose. Lembra de homeostase? Então, a homeostenose são fenômenos que levam a uma diminuição da nossa capacidade a sobrecargas funcionais. Então, aquele carinha de 2 anos lá, eu com 2 anos, e eu agora, eu estou diferente. A minha fração de ejeção, a minha bomba cardíaca, ela está mais diminuída. A minha capacidade de filtração renal, ela está diminuída. A minha complacência pulmonar, a minha oxigenação dos pulmões, ela diminuiu. Então, isso a gente chama de homeoestenose, encurtamento da nossa capacidade de resposta às sobrecargas. Então, por exemplo, se eu tivesse febre aos 2 anos, meu organismo reagiria de uma forma. Eu tendo febre agora, eu posso reagir, estar mais vulnerável, no caso, né, à febre, né? Mas eu vou mostrar aqui para frente para vocês, para vocês entenderem melhor. A senescência, o que é? É esse processo. Sou eu ali com 2 anos e eu agora. É um envelhecimento normal. Se eu tivesse aqui tremendo, né? Se eu tivesse aqui com Parkinson, eu teria o que a gente chama de envelhecimento patológico. Então, chama senilidade. A senescência é o envelhecimento normal e a senilidade é o envelhecimento patológico. Eu posso ter... Ontem no consultório eu vi um senhorzinho de 92 anos e ele veio desesperado com uma folha do Detran. Doutor, o senhor pode fazer um exame geriátrico em mim e depois o senhor pode preencher essa folha? Eu digo, sim, o que significa isso? Não, é que o Detran mandou essa folha para o meu geriatra para ele responder algumas perguntas para ver se eu posso continuar dirigindo ainda. Então você vê um cara com 92 anos, eu examinei ele está vendo bem, ele está ouvindo bem, ele tem preensão palmar, força muito boa, ele cognitivamente ele não tem demência, ele não tem Alzheimer, e ele vai ganhar a carteira do Detran aos 92 anos de idade. Isso chama senescência. Senescência é esse processo do envelhecimento normal. Agora, se ele tivesse com uma demência, por exemplo, uma perda de memória, uma dificuldade de tomada de decisões, Alzheimer, por exemplo, é uma forma de demência, ele já não ia poder dirigir. Isso daí, então, é senilidade, não é senescência. Entenderam bem essa diferença? Outro conceito é o conceito de gerontologia e de geriatria. Geronte é idoso, geronto é envelhecimento, logia, ciência. Então, gerontologia, ciência que estuda o envelhecimento. Então, a gerontologia ela é muito mais abrangente. A geriatria é uma especialidade médica. É um ramo da medicina que se preocupa com o diagnóstico, com a prevenção, com o tratamento de doenças relacionadas ao processo de envelhecimento. Então, o gerontólogo, quem é? O dentista que cuida dos dentes do idoso,
que faz uma placa, que faz um implante, ele está fazendo gerontologia. O assistente social que cuida com direitos do INPS, da aposentadoria do idoso, ele está fazendo gerontologia. O advogado que está preocupado com algumas leis sociais para o idoso, está fazendo gerontologia. E o médico? O médico é geriatra. Entenderam essa diferença, pessoal? Sim. Se ficar dúvida aí, por favor. Mais algum dado aqui da homeostenose. Então, você vê, aos 60 anos, o índice cardíaco, que é a bomba cardíaca, que é a força que o coração contrai o ventrículo esquerdo e joga o sangue lá na aorta e na circulação periférica, ele reduziu 4%. Não, desculpe. Reduziu 18% o índice cardíaco aos 60 anos. Quando ele chega aos 70, ele perdeu quase 30% da força do coração. Mas continua funcionando. Função renal. Ele perdeu 4% aos 60 anos. Mas aos 80, ele chega a perder quase 40% da função renal. Mas são 2 rins. Eles se compensam. A complacência pulmonar reduz 20% aos 60 anos. E quase que chega a 58% de eficiência aos 80 anos. Então, a gente vai tendo perdas. Perdas da velocidade de condução nervosa, do metabolismo basal. Isso chama homeoestenose. Homeoestenose. Qual é a consequência da senescência, do processo de envelhecimento, daquele jovem que eu fui aos 2 anos, do velho que eu sou agora aos 60? É que o envelhecimento ele leva a uma vulnerabilidade maior de doenças. Vocês estão vivendo agora a época da pandemia, certo? Quem está morrendo de Covid-19? Quem está morrendo são os idosos. Por quê? Porque os idosos, eles têm mais doenças. Eles têm hipertensão, diabetes ao mesmo tempo, eles têm comorbidade. E eles estão mais vulneráveis a, por exemplo, Covid. Então, quem morre na Covid-19 são idosos. Idosos hipertensos, diabéticos. Né? É o perfil, mais o diabético principalmente, né? Mas então, o envelhecimento deixa o sujeito mais suscetível à infecção. Doença cardiovascular, como hipertensão, insuficiência cardíaca, neoplasias como cânceres de próstata, de mama, como câncer de intestino. Então, o envelhecimento, ele não quer dizer que uma pessoa velha ela esteja doente, como o caso desse senhorzinho de 92 anos que queria a autorização para dirigir. Quem é o idoso? Então, nós temos aqui esses quadros pintados pelo pintor Rembrandt, o autorretrato dele, mais jovem, à esquerda, e aí ele vai envelhecendo até ficar idoso, né? Eu tive a oportunidade em Londres de ver esses quadros do Rembrandt. Então, ele pintou ali o processo de envelhecimento dele, né? No Brasil, a Lei 8842, que regula a Política Nacional de Envelhecimento, ela diz que quem tem mais de 60 anos é idoso. Então, eu agora sou idoso. Eu posso passar ali na prefeitura, no serviço de trânsito da prefeitura e pegar o meu cartão de idoso e parar em shopping center, parar em lugares na rua, lugares reservados para idosos, né? Ônibus já precisa ter 65 anos. Mas, via de regra, no Brasil, quem tem mais de 60 anos é chamado idoso. Nos países desenvolvidos, tipo Europa, Estados Unidos, Japão, quem tem mais de 65 anos é chamado de idoso. Então, os estudos internacionais, quando você tem lá a palavra idoso em inglês, age person, elderly, são chamados de idoso nos estudos quem tem mais de 65 anos. Nós temos aí também a população dos very olds, dos muito idosos, que são indivíduos acima de 85 anos. A gente está tendo pessoas
Tem mais alguém querendo entrar? Deixa eu só ver aqui como que eu vejo isso. Estou perdido aqui. Só deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Então, opa. Não, não tem mais ninguém querendo entrar, né? Tem 58 participantes. Acho que não, professor. Eu pedi no grupo da turma para alguém me avisar se quisesse, Tá se bom. ninguém. E a gente tem os centenários com mais de 100 anos e os supercentenários acima de 105 anos. A faixa da população hoje que mais cresce no Brasil é dos muito idosos, pessoas acima de 80, 85 anos de idade. Então aqui, ó, você olha essa senhorinha da esquerda, né? Envelhecemos todos iguais? Tem uma senhorinha ali de 62 anos. E à direita nós temos um senhorzinho, um japonês de 91 anos. Então você vê ali que essa senhorzinha de 62 anos, a gente tende a dizer que ela tem o quê? Uns 80, 90 anos pelo fotoenvelhecimento, né? Então você tem ali radiação ultravioleta, ela trabalhou provavelmente no campo, e ela lesou aquelas fibras musculares da mímica facial e colágeno, elastina, e fez ruga. Já esse senhorzinho de 91 anos, provavelmente usou muito creme hidratante, muito creme anti-ruga, Nivea, provavelmente aí, né? Com 91 anos está com uma pele de bebê, né? Então, a gente não envelhece da mesma forma. A gente envelhece de formas diferentes. O envelhecimento, ele é intraindividual e interindividual, ele é diferente. Dois indivíduos não envelhecem iguais. Então, essa homeostenose, ela é diferente num indivíduo da mesma idade. Por exemplo, o mesmo indivíduo de 80 anos com outro indivíduo de 80. Não é igual. Por isso que é difícil, muitas vezes, a gente estudar o envelhecimento. Entenderam isso? Então, e dentro do próprio indivíduo, nós temos envelhecimentos diferentes. O nosso aparelho digestório envelhece diferente do nosso sistema nervoso e assim sucessivamente. Olha aqui, vocês estão vendo os slides, né, Bárbara? Estão vendo? Sim, professor. Então, aqui nós temos um gráfico que tem do lado esquerdo a infância, no meio a vida adulta e do lado direito a terceira idade, que eles chamam a velhice, né? Então, o que acontece? Você tem ali um gráficozinho em branco e em preto, né? Duas curvas. Do lado esquerdo, a gente está escrito ali capacidade funcional. O que significa isso? Significa que com a idade, com o passar dos anos, quando a gente faz 20 anos, quando a gente faz 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, a gente vai perdendo a nossa capacidade funcional. O professor Cardoso vai ensinar para vocês o que é capacidade funcional e como que avalia isso. Basicamente, o que é capacidade funcional? É eu sozinho tomar um banho, eu sozinho me vestir, eu sozinho, sem depender de outra pessoa, preparar um alimento e comer, eu sozinho sair de casa, usar o transporte público, isso é capacidade funcional. Então, com a idade vai cair capacidade funcional. E ali tem, na linha preta ali, né, o limiar da incapacidade. Então, tem um momento, por alguma doença, por exemplo, por fumar muito, beber pesado, né, álcool etílico. Então, o sujeito ele perde a capacidade funcional. E ele vai precisar o quê? Ele vai precisar de cuidados. Ele vai precisar de um cuidador, ele vai precisar de uma enfermagem, ele vai precisar de, muitas vezes, ir para uma casa de repouso, onde vão dar banho nele, vão dar remédio para ele, vão cuidar dele, né? E ali vai ter pessoas profissionais para reabilitar ele e melhorar a qualidade de vida. Entenderam isso?
Por que que a gente está falando tudo isso? Porque a gente não precisa perder tanta capacidade funcional à medida que a gente fica velho. A gente pode envelhecer, e isso é feito como? Através de um estilo de vida saudável. Se eu me alimentar corretamente, se eu não fumar, se eu beber moderadamente, se eu praticar atividade física, caminhada, musculação leve, se eu me mantiver ativo mentalmente, né? Tá fazendo cursos, educação continuada, enfim, eu consigo envelhecer com menos perda da minha capacidade funcional. Então, eu consigo ter um processo de senescência que não vai me tornar incapaz, né? De repente, eu estou podendo dirigir aos 100 anos de idade, né? Não digo pilotar avião, mas pegar o carro em ruas conhecidas, mais próximas da minha casa, eu vou poder fazer. Então, continuar tomando decisões em idades avançadas. Entenderam isso? Vamos para frente, então. Aqui tem 2 exemplos, são 2 centenários de um livro do professor Dan Buettner, que é o livro Blue Zones. São áreas do mundo onde as pessoas vivem mais, né? Nós temos Loma Linda, na Califórnia, nós temos Sardenha, na Itália, nós temos no Japão, Okinawa. Essa senhorzinha Marg aí, à esquerda, plantando bananeira, ela tem 103 anos e ainda dirigia. Ela já faleceu agora. Esse senhorzinho tem 100 anos também, ainda faz salto de vara. Então, para mostrar que a gente precisa desmistificar o processo de envelhecimento. Então, o que limita o idoso? O que limita o idoso é o processo normal de envelhecimento? Não. O que limita o idoso são as doenças crônicas. Então, à medida que a gente envelhece, a gente vai sofrendo mais doenças crônicas. Então, o processo natural de envelhecimento não limita o idoso. Mas, por exemplo, no Brasil, 50 milhões de brasileiros têm hipertensão arterial. Quase 70% dessas pessoas têm 2 doenças. É uma diabetes leve, é uma hipertensão, é uma artrite. Esse é o paradoxo da medicina atual. Em 1940, né, surgiu a penicilina, e daí veio-se aquela revolução, né? As pessoas vão viver mais. Agora, não morre-se de pneumonia, né, porque temos a penicilina, né? Mas não, as pessoas começaram a viver aos 60 anos e apareceram o quê? As doenças neurológicas, como o Parkinson, o Alzheimer, as doenças articulares, como a artrite reumatoide, as deformidades articulares, doenças cardíacas, como a doença da artéria coronária, a insuficiência coronariana, a insuficiência cardíaca, cânceres, como cânceres de próstata, de mama e de cólon, de intestino. Então, o aumento das doenças, ela trouxe, né, o envelhecimento, quer dizer, a tecnologia, o antibiótico acabou aumentando as doenças crônicas. Existe uma ideia não, já existe algumas evidências da Organização Mundial de Saúde. Então, a terceira onda será as incapacidades por doenças mentais. A depressão hoje já é no mundo a 2ª causa de incapacidade. Só perde para anemia na África. Mas a depressão já é uma doença incapacitante. E a depressão é uma doença que tem tratamento com remédio e com psicoterapia. Mas isso é uma outra história. Então, aqui, como eu falei, os brasileiros sofrem de doenças crônicas. Esse é o estudo clássico que foi feito no ambulatório de geriatria da Faculdade de Medicina da USP. E ali mostra que os frequentadores, são em torno de 3 mil frequentadores do Gâmia, idosos, a média de 4 a 5 doenças por paciente. E o que reverte, o que leva a pessoa que tem pressão alta e diabetes e artrose? Ela acaba tomando vários remédios. Ela toma pelo menos uma losartana para pressão alta, toma uma metformina para diabetes e toma
algum medicamento para artrose. Então, ela já, a polipatologia, ou seja, polidiagnósticos, né? Vários diagnósticos levam à polifarmacia. Essas doenças, se elas não forem cuidadas adequadamente, elas vão causar incapacidades, tanto físicas, quanto mentais, quanto sociais. Que tipo de envelhecimento a gente quer ter? Vamos deixar a coisa acontecer de uma forma acidental? Ou vamos planejar? Vamos fazer um envelhecimento bem sucedido, né? Podemos, então, ser idosos joviais ou ser jovens, como essa moça de 30 anos, né? Você vê o envelhecimento dela em 30 anos na guerra do Afeganistão, né? Capa da revista National Geographic, antigamente. O mundo de idosos, em 1950, eram 2 milhões no Brasil, hoje são 32 milhões de pessoas idosas. Aqui está o Dr. House, que você já deve ter visto na tela, no Netflix, né? E esse sou eu. Então, qual que é aqui a diferença do House comigo? O House, ele é muito espirituoso, é loquaz, né? E eu já gosto de boa comida. Mas a diferença do House comigo, sem ser antiético, né? O House é um personagem da ficção, eu sou o personagem da realidade, mas é que quem vê a série do House é muito legal. O cara é muito bom, ele faz muito diagnóstico, mas ele não liga muito para trabalho em equipe, né? Ele usa a equipe dele como empregados dele. Já o geriatra, ele tem que trabalhar em equipe, porque trabalhar com idoso é trabalhar com múltiplos problemas. Então, a gente precisa, por exemplo, avaliar um paciente que não está comendo legal. Daí a gente tem que chamar um nutricionista. A gente tem que reabilitar um paciente que teve AVC. A gente tem que chamar um fisioterapeuta. Um paciente que fez uma escara ou que está usando uma sonda vesical, a gente tem que chamar uma enfermeira estomaterapeuta. Então, nós precisamos trabalhar em equipe. Precisamos não ser arrogantes, né? Como House, né? Sermos mais humildes e aceitarmos o trabalho em equipe. Então, o House, ele normalmente ele interna o paciente e ele investiga a todo custo, ele vai buscando a causa de enfermidades agudas. Nós já tratamos o paciente em instituições de longa permanência, em casas de repouso, como a gente chama, né? Às vezes a gente interna esse paciente, mas a gente sempre já, na entrada do internamento hospitalar, já tem um plano de alta para ele. E a gente trata basicamente doenças crônicas, doenças degenerativas, né? Nem sempre necessitam de muitos exames, né? Nós fazemos diagnósticos sindrômicos, né? Sabe o que é síndrome, né? Síndrome é um conjunto de sintomas e sinais que pode ser causado por várias doenças. Por exemplo, perda de memória. Perda de memória tem 200 doenças que causam perda de memória. A gente vai tentar investigar isso, né? Vai fazer o diagnóstico da síndrome demencial e a gente vai buscar causas para perda de memória, causas tratáveis. Mas nós temos causas que não têm tratamento. Mas eu não vou abandonar ele porque não tem tratamento. Eu vou trazer um plano de cuidados, né? Porque o meu compromisso com o paciente, como geriatra, é cuidar e não salvar. Nem sempre eu salvo, mas eu cuido. Cuido até em cuidados paliativos, em fases avançadas, em que estou preparando o paciente para a morte. Entenderam a diferença? Quem você encaminharia? Os objetivos, então, manter saúde na geriatria, manter função, capacidade funcional. Eu quero ser um velhinho de 92 anos que dirige ainda, né? Prevenção de doenças. Os objetivos é manter independência, fazer tratamentos seguros,
detectar tratamentos precocemente. Qual que é a situação, qual que é o problema na geriatria? Por exemplo, já que a gente está falando do Covid-19, um jovem que faz pneumonia, o que ele faz? Ele faz febre, acima de 37,8 graus de temperatura. Então ele faz febre. Entrou mais alguém aqui. Além de febre, ele faz tosse. O catarro dele normalmente é um catarro colorido, a expectoração. É um catarro esverdeado, amarelado, ferruginoso, às vezes com raios de sangue. Ele tem dor quando respira fundo. Então, é um paciente, como eu posso dizer para vocês, é um paciente típico de pneumonia. Dor ventilatória dependente, febre, tosse, com catarro colorido. E o idoso? O idoso, por exemplo, o idoso com Covid, ele não faz esses sintomas. Eventualmente, ele faz uma febre. Ele faz um rebaixamento de consciência. A gente chama isso de estado de confusão mental aguda. Então, se ele está com pneumonia na Covid, ele fica sonolento. Daí a filha liga para você, doutor, ele teve febre ontem, o dia todo, eu dei uma dipirona para ele, e hoje ele não quer sair da cama, ele está muito sonolento. Então, ele está fazendo o que nós chamamos de delirium hipoativo. É um estado de confusão mental hipoativo. O delirium, nós vamos ter aulas sobre isso, e vocês vão aprender a reconhecer delirium em idosos. Pode ser sinal de infecção, e pode ser sinal de pneumonia, pode ser sinal de infarto, pode ser sinal de várias coisas que estão acontecendo, até uma infecção urinária ou pulmonar. Então, as manifestações no idoso, elas fogem um pouco à regra da semiologia. Elas são manifestações atípicas. Os sintomas, muitas vezes, são inespecíficos. O paciente te procura assim, doutor, eu estou cansado, sinto um cansaço. Daí você vai examinar o cara e descobre que está com Parkinson. São sintomas inespecíficos, cansaço. Início insidioso. O que é insidioso? É uma coisa que é lenta e é progressiva. Demora para acontecer. Tá, ele está com perda de memória. Vocês estão me trazendo ele aqui, eu estou diagnosticando Alzheimer. Mas quando começou? Ah, doutor, já faz uns 8 anos que ele está assim esquecido. Mas a gente achava que isso era parte da velhice normal, início insidioso. E muitas vezes o sintoma é não relatado. Ele está com febre, ele está com dor para respirar, ele está com falta de ar, com dispneia, e ele fica quieto. Por quê? Porque ele sabe que se ele falar que ele tem sintoma, a família vai chamar a ambulância e vai levar para o hospital. E ele não conta. Então, a gente precisa tirar a água de pedra, água de rocha. Sintomas não relatados. Então, aqui estão os Is da geriatria, né? Nós temos vários Is, né? Nós temos a insuficiência cognitiva, lá em cima à direita. Então, é a demência, que é a perda da memória, a perda da capacidade de tomada de decisões. Nós temos o delirium, que é o estado de confusão mental agudo, né? Insuficiência cognitiva. Estabilidade e quedas, nós temos aqui embaixo, em laranja à direita. À esquerda, imobilidade, o sujeito cai, daí ele fica parado, ele tem artrite, ele não se movimenta. Daí ele vai apresentar contraturas musculares, ele vai fazer úlceras, lesões por pressão, escaras, feridas nas áreas de eminência óssea. Em cima nós temos incontinência, que é a incontinência urinária e fecal, basicamente a urinária. E no meio aqui, iatrogenia, que é iatrus médico, genia, doenças provocadas pelo médico. E os Ds? Os Ds são o delirium, que é o estado de confusão mental agudo, a demência, que é a perda da memória, na doença de Alzheimer, por exemplo, a depressão e o uso de drogas mesmo. Drogas lícitas, drogas como paracetamol, como opioides, como drogas anti-inflamatórias, né, benzodiazepínicos, né? Isso a gente vê muito na geriatria. A semicultura, o professor Jacob, que é um geriatra da USP, nosso colega,
Da mesma forma que a gente tem na criança a puericultura, a gente leva a criança para dar vacina, para pesar, para ver vitamina, a gente leva no geriatra para fazer senicultura. Então, a puericultura é na criança e a senicultura é no idoso. A gente vai intervir, então, através de educação, de um estilo de vida saudável. O paciente que cai em casa, a gente vai orientar a tirar tapetinhos da passadeiras do corredor, de volta da cama, que aquilo ali é um verdadeiro skate de idoso, né? O sujeito pisa naquilo, escorrega e cai e quebra o fêmur. E nós temos no indivíduo prevenções, como, por exemplo, medir pressão, como fazer uma densitometria óssea para ver se está com osteoporose, osteopenia, dar cálcio para ele, mandar ele fazer musculação, né? Ou até mesmo tratar com medicação. Aqui é um exemplo de um indivíduo fictício. O pessoal está entendendo, Bárbara? Está muito chato? Está muito difícil? Como é que está? Para mim, tudo bem, tudo certo, professor. Se tiverem dúvidas, eu vou encaminhando aí do lado ali, daí depois eu respondo. Ou podem me parar. Compressão de morbidade. Então, no exemplo em cima, é o sujeito que fuma, bebe pesado, não faz exercício e está estressado. Ó, aos 28 anos de idade, ele desenvolve pressão alta, hipertensão arterial sistêmica. Aos 44, pelo estilo de vida dele, ele continua mal, ele infarta. Aos 52, o coração dele começa a dilatar e ele faz uma insuficiência cardíaca. Aos 55, ele tem enfisema pulmonar pelo cigarro. Aos 56, ele tem uma fibrilação atrial. Aos 58, ele faz um derrame. Aos 62, o rim começa a dificultar a metabolização e ele entra em insuficiência renal crônica. E aos 70 anos, ele acaba morrendo de câncer. Câncer de pulmão, provavelmente, aqui. Veja, o que eu quero dizer com isso que o Frey falava? No exemplo de baixo, o mesmo indivíduo com pressão alta. Eu chego para ele e digo assim, olha, cara, vamos maneirar no sal, vamos fazer exercício, que isso baixa a pressão. Vou te dar um remedinho aqui para controlar a tua pressão, e você vai reduzir o teu trabalho, vai reduzir o teu estresse, vai parar de fumar, eu vou te ajudar. Você consegue fazer esse cara ter pelo menos 15 anos de vida saudável. Dos 28 aos 57 é bastante tempo de vida saudável. Mais até de 15 anos. Daí aos 57 ele infarta, depois aos 67 faz insuficiência cardíaca, e aos 70 ele morre. Ele vai morrer com a mesma idade, mas ele vai viver mais tempo, gente, mais saudável. Quase dos 30 aos 60, quase 30 anos de vida saudável. Então, o estilo de vida saudável, que é uma alimentação saudável, uma dieta rica em plantas, legumes, verduras, frutas, grelhado, peixe, frango, pouco sal, pouco álcool, né? Não fumando, né? Fazendo exercício físico, 2 tipos de caminhada, que é aeróbico, de musculação, controlando o estresse, sei lá, ele pode fazer meditação transcendental, yoga, alguma outra coisa. Então, aí você consegue controlar doenças crônicas por bastante tempo. Entendendo esse exemplo do Frey, é bem legal. Proposta-chave, então, é postergar ao máximo o início de uma doença como diabetes. O cara tem lá uma hiperglicemia, tem 128 de glicose. Você passa uma dieta para ele, manda fazer exercício físico, né? Redução do estresse, não fumar, não beber ou beber moderadamente. Você controla por muitos anos a glicemia dele em níveis baixos, né? As doenças, na maioria, são crônicas, né? E quando elas instaladas, quando a diabetes lá está em 150, 160, 200, né? Ela não regride. E daí precisa do quê? De controle. A gente tem agora uma oportunidade com a telemedicina, né? O Brasil levou 20 anos para regulamentar a telemedicina. Em 5 meses de pandemia, a gente tem telemedicina a tudo quanto é lugar, né? Telemedicina, a gente, não é teleconsulta só. Não é ficar consultando só paciente por videoconferência de WhatsApp e vídeo. Telemedicina é ensino, isso que a gente está fazendo aqui é telemedicina, pesquisa, né? Nós fizemos
semestre passado, os alunos fizeram uma pesquisa pelo WhatsApp, um grupo de 72 idosos, 45 estudantes de medicina fizeram sobre fake news, orientando informações verdadeiras, não fake news, desmistificando fake news da Covid-19. Foi bem legal a experiência. A gente vai apresentar o trabalho num congresso virtual. Então, ensino, pesquisa, assistência. Daí sim, entra a teleavaliação, a teleorientação, a teleconsulta, a interconsulta entre entre um clínico geral e um centro de especialidade, ou entre uma UTI, um outro centro de UTI. Né? Então, ela é muito maior do que só uma teleconsulta. Então, aí entra o telemonitoramento. Nas doenças crônicas, por exemplo, insuficiência cardíaca, mostra que se você controlar, se tiver um aparelhinho na casa do idoso, que ele possa medir o peso dele, medir pressão, medir o oxigênio, até eletrocardiograma, o aparelhinho vê, isso vai para uma central e lá eles vão monitorando o idoso. De uma sexta para uma segunda-feira, ele exagerou, ele comeu um pouco mais de sal, ele tomou um pouco mais de bebida alcoólica. O peso dele subiu de 60 quilos para 65 quilos de sexta para segunda, subiu 5 quilos em 3 dias. Isso gera um alerta na central e daí de telemonitoramento e lá se observa o quê? Se observa que ele está retendo líquido. Isso é o início de uma insuficiência cardíaca. Uma equipe de home care, de atendimento domiciliar, vai à casa dele, um médico, uma enfermeira ou técnico de enfermagem, e é prescrito uma medicação, por exemplo, um diurético, e daí você faz ele perder aquele peso que ele tinha adquirido, que basicamente é líquido, que poderia levar ele aonde? A um internamento hospitalar na próxima semana. E você, então, diminui custo, diminui deslocamento do idoso, sofrimento, pelo telemonitoramento da insuficiência cardíaca. Pode ser feito telemonitoramento com vestíveis, com adesivos que veem glicemia em tempo real, que vão para o iPhone, que ao mesmo tempo vão para uma central. Né? Nós temos pacientes que têm marca-passo, então você tem hoje telemonitoramento dos marca-passos praticamente em uma central. No mundo inteiro você tem esse telemonitoramento remoto, né? E pode ser feito em várias áreas. Então, a telemedicina está chegando, né? E ela evoluiu rapidamente por causa da pandemia. Então, o maior medo do idoso não é a doença, não é a morte, não é a dor. O maior medo do idoso, se perguntar para ele, é perder a independência e ter que ser cuidado, se tornar um peso para outras pessoas. Então, resumindo, a função é muito importante em fases avançadas da vida e a gente pode prevenir isso através de um estilo de vida saudável. Aqui uma frase da Gênesis, né? Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, a duração da vida será só de 120 anos. Então, quando a gente entende velhice, a gente entende como uma fase do curso da vida. Do lado esquerdo está o bebezinho e do lado direito está o idoso. Então, nós temos uma fase do curso da vida. A velhice é uma fase do curso da vida. Aqui a nossa disciplina. Basicamente, ela teria isso para critérios burocráticos 54 horas, né? Agora a gente adaptou na pandemia, mas são aulas teóricas e aulas práticas. Então, nós vamos discutir aqui isso que nós falamos hoje, o que é a geriatria, o que é geronto, depois a gente vai entrar em manejo de dor, vai entrar em grandes síndromes geriátricas, vai falar tanto de gerontologia quanto de geriatria. E o que a gente quer é saber, é fazer e é ter uma postura. Saber algumas coisas, como, por exemplo, a ética na velhice, né? Respeito à autonomia, à independência do nosso paciente, respeitar os princípios éticos da justiça, da beneficência, da não maleficência. Fazer, nós vamos aprender cuidados em instituições de longa permanência, reabilitação.
a equipe multidisciplinar, né? O trabalho com o idoso, né? E postura. Postura é a gente ter uma posição mais otimista em relação ao nosso próprio processo de envelhecimento, né? Não termos preconceitos em relação a pessoas idosas, né? Infelizmente, eu acho que a pandemia, ela vem, em vez de estreitar esses gaps, esses abismos, ela vem afastando, né? Porque os idosos são obrigados a ficar em casa, não saírem. Está sendo bem difícil esse momento para os idosos, né? Até a chegada da vacina. As avaliações. A gente tem feito avaliações com trabalhos, né? Normalmente estudos de caso, análise de estudos científicos, né? Então, nós fazemos duas notas, uma nota da aula 1 à aula 16, que eu passei o programa para vocês. Eu só queria lembrar que a parte prática, o programa, o Cardoso está ajustando, ele vai mandar um novo programa com as aulas dele, que saiu errado as datas no primeiro programa, e daí a gente está só refazendo o programa de aulas. Mas, basicamente, são duas notas minhas, uma da aula 1 a 16, depois a 17 e 32. O Cardoso faz seminários e faz também uma apresentação de trabalho, né? Isso tudo ajuda na nota. Na faculdade, nós temos alguns livros que foram comprados recentemente. O Hazard é um livro em inglês, ele não é de 2009, nós temos um bem recente, acho que é de 2016, foi comprado, né, que é um livro-texto de geriatria muito bom, muito importante. Em azul ali tem a Freitas, que é a Elizabeth Viana, a Elígia Pi, que é o nosso tratado. Nós estamos já na quarta edição, 2016, ali está errado, não é 2000, não é a segunda. Temos vários tratados de geriatria. Eu escrevo lá um capítulo, no novo também estou escrevendo, mas eu queria dizer o seguinte, a gente usa também algumas literaturas de apoio que a gente vai, a cada aula, passando a vocês, normalmente trabalhos científicos. Bom, em relação a... Eu tenho... Cadê o pessoal? Estão me vendo aí? Agora eu quero ver se eu passo um videozinho para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, não vou conseguir passar o vídeo agora. Estou aprendendo, gente. Select application. Eu tinha que ter feito a... Pessoal, ficaram dúvidas assim? Alguém gostaria de... Alguém fez aqui alguma pergunta? Não, não fizeram perguntas. Professor, eu tenho uma dúvida, mas não sei se é bem uma dúvida, mas enfim. A partir de qual idade a gente começa a tratar um paciente idoso? Porque, assim, por toda a explicação que o senhor deu, a gente, tipo, tem que tratar o paciente com 28 anos ali, pegar uma doença inicial e conseguir, tipo, administrar isso de uma forma para que ele se torne um idoso saudável. Então, assim, eu acho que a gente pegar um idoso só com a partir dos 60 anos ali é meio que paliativo, né? A gente vai tratar de acordo com as coisas que já aconteceram na vida dele. Então, a partir de qual faixa etária, assim, em especial 40, 50 anos, a gente começa a trabalhar a pessoa como um todo para ela começar um processo de envelhecimento saudável? Muito boa pergunta, Heloísa. Então, o que acontece? Um dos meus professores, o professor Emílio Yukio Moriguchi, lá da PUC do Rio Grande do Sul, ele ensinava para a gente que o envelhecimento é um processo que se inicia ainda na época que você é feto, no útero da mãe. Então, o processo de envelhecimento já está acontecendo ali. Você tem uma ideia, a senilidade, o envelhecimento patológico, que a gente chama aterosclerose, que é um entupimento de artérias do corpo por colesterol, você já tem a formação da placa num lactente com 6 meses de idade. Então, quer dizer, ele começa muito cedo o envelhecimento, né?
O gráfico ali quis mostrar que o estilo de vida é determinante para que a gente cultive um envelhecimento saudável. Então, assim, nós costumamos atender pacientes, que nem esse paciente, esse paciente de 92 anos veio me procurar ontem. Ele não veio antes, porque ele não se sentia velho e geriatra era médico de velho. Então, é um conceito. Eu diria assim que a mulher, por exemplo, que é mais responsável que o homem pela sua saúde, ela já procura o médico com... O geriatra entrou na menopausa aos 48, 50 anos, está procurando o geriatra. Por quê? Porque ela quer uma orientação, ela vai no gineco dela, no gineco normalmente é obstetra, né? Mas ela quer uma orientação, quer às vezes fazer uma densitometria óssea, quer uma orientação de alimentação, de atividade física, né? E então a mulher tem essa fase da falta de estrógeno aos 50 anos, dessa síndrome da menopausa, né? E ela costuma vir mais cedo. A cada 4 pacientes que entram no nosso ambulatório, consultório, 3 são mulheres e 1 é homem, né? Então, o homem já ele tem uma cultura, né, machista ainda. Isso está mudando, graças a Deus, mas ainda existe isso de que ele não precisa de médico, né? Ele vai quando ele é super-homem, ele vai quando está mal na emergência do hospital. E, na verdade, assim, eu concordo com você. Nós poderíamos começar lá com 24 anos, lá que lhe pertenço, já a acompanhar. Mas, do ponto de vista prático, a própria medicina de convênios hoje, médico, não permite isso, né? Então, a gente vai atender acima de 60 anos normalmente. Mas eu diria para você, já por volta de 48, 50 anos, é uma idade para você fazer esse tipo de intervenção preventiva e mesmo de tratamento, né? Boa pergunta. Alguém mais tem perguntas? Eu vou mandar daí 2 videozinhos para vocês, né? Um videozinho é uma propaganda que mostra uma menininha se tornando uma idosa, né? Uma propaganda de TV lá na Inglaterra. E a segunda, um idoso que foge de uma casa de repouso, né, e que vai viver à noite. É uma propaganda que passou, acho que em 2014, no Super Bowl americano. É uma das propagandas mais caras do mundo, né? Mas mostra que o envelhecimento está na nossa mente, né? A gente achar que não pode fazer uma coisa, se sentir velho, deixar de fazer um estilo de vida mais saudável, uma alimentação, é a gente respeitar essas pessoas. Se elas tiverem aos 92 anos boa memória, boa capacidade de tomada de decisão, a gente respeita. A senhora quer ser operada da sua pedra de vesícula? Não, doutor. Pessoa lúcida. Não quero. Está toda amarela lá e diz, não, eu quero fazer o tratamento clínico, quero ir para casa. Então, a gente vai ter princípios éticos de justiça, de beneficência, de não maleficência, né? Então, tem vários exemplos de pessoas aí. Tem pessoas que mergulham ainda com 80 anos de idade, fazem mergulho em águas profundas. Então, ter 80 anos não significa que você tem o estigma da velhice. Compreenderam isso? Então, é muito importante a gente cuidar do nosso envelhecimento e, desde já, vocês agora, vocês têm que assumir um estilo de vida mais saudável. Por exemplo, nessa pandemia, ter uma rotina para ver a luz do dia, uma rotina para comer, uma rotina para dormir, né? Ter essa rotina é importante. Não ter por que ter, por obrigação, mas porque o nosso organismo se adapta a isso, né? Mas é isso. Ficamos por aqui então, pessoal? Prof, eu acho que tem mais 2 perguntas ali no chat. Opa! Da Letícia e da Isabela. Deixa eu ver aqui, 2 perguntas aqui. Ah, sim, vou disponibilizar os slides. Esse acompanhamento seria feito pelo médico de família antes? Sim. Então, no nosso Sistema Único de Saúde, nós temos uma falta de geriatras, né? Nós temos hoje 1.200 geriatras no Brasil, quando deveríamos ter em torno de 8.500 a 10.000 geriatras. Então, por exemplo, aqui o Hospital Zilda Arnes, aqui, que funciona aqui no Pinheirinho, aqui em Curitiba,
um hospital de idoso, né? Uma parte do hospital é clínica e outra é de idoso. Muitos médicos ali são clínicos gerais, né? Que fazem o quê? Que fazem educação continuada em geriatria. Nos nossos congressos de geriatria, quando eles são realizados, né, até o ano passado, a gente tinha uns 100, uns 120 médicos de família, clínicos gerais, que estavam sempre se atualizando com as doenças como Alzheimer, Parkinson, osteoartrite, doenças de idosos, sim. Mas o médico de família, ele é o médico do curso de vida, né? Que atende a criança, a gestante, o adulto e o idoso. Muitas vezes eles mandam o paciente para nós, né? Para nós gerenciarmos um pouco mais a questão de manejo de doenças, a prioridade desse manejo. A gente vai falar muito sobre isso. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. Só preciso aprender agora onde que eu tenho que parar a gravação ou só desligar daí, Bárbara? Ai, professor, daí é uma coisa que eu também não sei. Elô, você lembra como é que era? Vai ter assim, ó, ali onde você clicou no Restart Recording, vai ter um Stop Recording também. Ah, legal. Daí ele vai aparecer assim, a hora que você fechar a reunião, vai aparecer assim, a sua gravação está salva na nuvem. Aí essa nuvem eu não sei onde fica, mas ela está ali, em algum Não, lugar. legal. Daí eu recebo depois um e-mail, né? Então tá bom. A gente tá aprendendo, né? Ah, tá, aqui, stop recording, achei. Isso. Ok, então. Obrigado, pessoal.